Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Vamos falar no programa de hoje sobre reconstrução. Reconstrução não significa que o que está feito está destruído, mas a gente pode reconstituir uma história de forma que você possa compreender melhor os resultados que ela tem até agora obtido. Não é isso, Maestro Zacarias? Exatamente. É reconstruir uma coisa que já existe. Eu resolvi fazer um registro histórico da primeira igreja batista de Rio Branco, que não é a primeira igreja do Acre, que eu conto aqui que o evangelho chegou ao Acre por ser na Madureira, num seringal, às margens do rio Iaco, e que a primeira igreja, isso é curiosidade, pouca gente no Brasil sabe disso. Pouca gente no Acre sabe disso. Acho que ninguém no Amazonas sabe disso. A primeira igreja batista no Acre foi em um seringal. Ela foi organizada em 1909. Caraca, 900. Exatamente. A primeira igreja de Manaus, 1900. Pra você ter uma ideia, a diferença, né? É pequena. Nenhuma outra, né? Na região. E foi primeiro isso na Madureira, depois de Cruzeiro do Sul, e só na década de 30 o evangelho, os protestantes, como os católicos de outrora diziam, né? Chegaram à capital do Acre. Significa então que esse caminho que ela fez até chegar na capital, que não necessariamente mais importante, é apenas a capital, né, sim, a importância é exato o fato onde ela começou, onde ela botou a semente, que foi germinar lá distante, e, e nesse caminho muita coisa se perdeu, ou muita coisa se modificou. Sim, muita coisa se perdeu, Aham. principalmente em registros. Por exemplo, a igreja, quando ela foi organizada como igreja evangélica em 1939, no dia 6 de agosto, que é o dia que comemora a Revolução Acreana, em que o Acre foi incorporado ao Brasil, todo aquele processo do final e começo do século XX. Então, no dia 6 de agosto, eu registrei, eu tenho uma foto do templo, primeiro templo de madeira, ela foi inaugurada em 6 de agosto de 1939. E em 1945, um missionário, e aí eu faço questão de dizer, nós temos 18 personalidades estrangeiras que passaram por lá. Todas essas 18 pessoas eu busquei informações, e dessas informações eu pude trazer um resgate biográfico, onde a pessoa nasceu, quando esteve por lá, a contribuição que deu, porque isso é importante, né? Lógico. Por onde eu passo, eu fico falando disso, pergunto, fulano, você sabe quem foi isso? As pessoas ouviram falar. Agora não, eles têm aqui uma pequena biografia, um pequeno relato e um legado dessas pessoas. Eu vou ter uma coisa, eu quero que se eu estiver errado você vai me corrigir, logicamente, somos amigos, é para isso mesmo. Não importa o idioma que você fale, a palavra do Senhor é só uma. Portanto, não importa se ele veio de qualquer outro lugar do mundo, o que ele veio, que ele trouxe a palavra do Senhor para a gente. Aqui foi traduzida, aqui foi de outra forma, mas o sentimento é um só. Então, eu concordo com você, é importante dizer isso, porque são pessoas que tinham uma outra formação, um outro idioma, mas falavam a mesma palavra que nós precisamos. Exatamente. Inclusive, a chamada para o livro é uma linda história de fé, amor e obediência ao ID de Jesus. Porque o chamado grande comissão do evangelho é ide, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz, e ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, que seria a cidade, Judéia, o estado, né, Samaria e até os confins da terra. E eu escrevo assim, né? O ide de Jesus ia até os confins da terra, e o evangelho chegou aos confins da terra, porque o Acre, para muita gente, é o fim do mundo, especialmente para o europeu. Então, interessante esse resgate, esse resgate. Essa história, e você é melhor do que eu para dizer isso aqui. O fato de você ter um estrangeiro dizendo a palavra de Deus aumenta a tua percepção de veracidade? Como quem diz: "Puxa vida, alguém de tão longe fala outra coisa e acredita mesmo que eu". Isso aumenta a nossa fé, de alguma forma? Eu tenho algumas experiências nessa área, Dudu, inclusive com 2 parentes meus, a questão da fé, né. Eu quero contar em 1 minuto. Ok. Eu tinha um sobrinho meu, músico, como eu, formado aqui na UEA, foi meu aluno. Ele servia em uma igreja como maestro, e ele era funcionário, concursado, professor da rede pública de ensino,
casado, com um bebê, um filho pequeno, e ele sentiu um chamado espiritual para se preparar teologicamente, ou seja, ele tinha que abrir mão do que ele estava fazendo e fazer um curso de teologia. Quando ele veio compartilhar comigo, eu disse: rapaz, se eu não te conhecesse, soubesse e tivesse a mesma fé que você professa, eu ia dizer que você era um louco. Qualquer pessoa que você fosse conversar na rua, ia dizer que você é louco, porque você está empregado, tem família, você pode fazer o que você está fazendo, servir a Deus na igreja, mas você resolveu fazer uma outra coisa para complementar isso, e ele largou tudo e foi para um internato de um seminário em Curitiba. Coisa. Loucura. Abriu, renunciou ao emprego. É coisa de louco, mas é de fé. William Macomb, que foi esse missionário irlandês que começou o trabalho em Rio Branco, ele chegou o Amazonas em 1925, primeiramente. Ele passou 10 anos aqui praticamente, 12 anos quase, e 37 é que ele foi para o Acre, por um chamamento. A fé desse homem era tão grande, Dudu, que a missão que ele era membro da Cruzada Mundial Evangélica, inglesa, uma missão inglesa. Ele entrou nessa missão em 1925 e veio lá para cá, para o Brasil. Fez trabalho ali em várias etnias, junto com missionários como Eurico Nelson, que foi fundador da primeira igreja batista. Então ele teve esse contato aqui, e foi aqui no Amazonas que ele ouviu falar de um Acre onde não tinha um missionário. Agora, Dudu, presta atenção. Imagina década de 30 no Acre. Imagina, você não conhece ninguém, você não tem ninguém, ou é louco ou tem uma fé real. Então isso me faz acreditar. Ele era empregado, trabalhava numa loja de tecidos em Belfast. E ele abriu mão disso e veio. Ele saiu de lá em 4 de junho de 1937, e não tenho precisão do dia que ele chegou em Rio Branco, mas ele foi 15 dias de viagem de navio, de Liverpool até Belém, e de Belém até Rio Branco, entre paradas daquelas balsas a vapor, aquelas chatinhas, ele passou 6 semanas, é o que ele diz no seu diário. E eu tive acesso a essas informações. Então, para mim, é um tesouro, é algo... Dudu, não é porque eu escrevi, mas é um tesouro o conteúdo dessa história, né? E aí ele chega ali do nada. Então eu tenho que crer. Para mim, há mais veracidade nesse aspecto. É alguém que tem nada a ver com aquela comunidade. Dudu, se eu pensar assim, o cara saiu da Irlanda, Reino Unido, começo do século, era tudo ali uma nação só, né? Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda. Great Britain. Hoje dividiu um pouco, né? A Irlanda, a questão sobre e tal, etc. Mas seria a mesma coisa, Dudu, que hoje eu sair de Manaus e ir para sei lá, um lugar mais estranho que eu pudesse imaginar, que ninguém nunca foi. Eu não consigo dimensionar a relação de 1930 para o Acre. Não tem comparação. Hoje você vai viajar, você sai para onde vai, sabe onde vai ficar, você planeja. Imagina, ele não sabia. Pergunta se tem internet. Ele não pergunta logo se Wi-Fi. Você não sabia onde ia ficar, o que ia encontrar. Loucura. Então é fé. Essa tua história, a pergunta que vem agora é o seguinte: o livro está aqui, né? Se você tivesse montado um esqueleto central do equilíbrio da igreja, que nomes você colocaria nesse esqueleto? Dudu. Desde a sua cabeça? Sim, exatamente. Dudu, assim, eu fiz... É isso que eu botei aqui nesse livro. Exatamente. A ideia é a seguinte, o livro tem 17 capítulos. Ok. Então, o primeiro capítulo, depois da introdução, o primeiro capítulo fala: o Evangelho chegou ao Acre. Aí eu falo que o Evangelho não chegou na capital. E também não foi um estrangeiro. Aí que está o detalhe. O primeiro missionário aí ao Acre foi um batista. A igreja batista mais antiga do Brasil é a de Salvador. Ela foi organizada em 1882. Embora os americanos que fugiram daquela guerra civil, eles fundaram, anos antes, ali na região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, e uma igreja só em inglês com os americanos que ali viviam. A primeira igreja genuinamente brasileira é a primeira igreja batista da Bahia. E esse evangelista chamado Crispiniano José da Silva, ele era membro dessa igreja. E ele veio para o Acre. Eu encontrei registro no Jornal Batista, de 1910, das suas... E encontrei num jornal o Brasil Acreano, que o José Loureiro, o escritor,
que escreveu um livro chamado O Brasil Acreano, ele cita, na segunda edição do jornal, que os protestantes celebraram em 10 de março. O jornal começou em 1910. A primeira edição do jornal foi 14 de abril de 1910. Na segunda edição, de 21 de abril, ele citou assim: os protestantes celebraram, no dia 14 de março, o primeiro aniversário da Igreja Batista do Seringal Porangaba. 1910. O primeiro aniversário. Ok. Então significa que a igreja foi organizada em 10 de março, perdão, 14 de março de 1909. E está na Assembleia da Convenção Batista, no Jornal Batista, que a igreja foi organizada no dia 14 de março, com 25 membros. Aí você diz, cadê essa igreja? Não existe. O seringal, a crise da borracha, fez com que o povo saísse para outros seringais e para a sede do município. Tanto é que foi organizada naquela data, celebrando o primeiro aniversário, aquilo que eu chamo de sucursal, ou filial da igreja, na cidade. A família Balbino, eu conheci o seu Valdemar, o pai dele, Vicente Balbino, foi presidente dessa União Evangélica Batista Acreana, que foi uma sociedade que foi organizada a partir dali. A igreja de Sena Madureira, aquela igreja batista, ela tem 1916 como a sua data de fundação, mas ele não tem uma ata sequer, um documento só sequer. Então, eu tive contato com o pastor em julho, pastor Marcino Levi, inclusive dia 1º de outubro estarei lá, fazendo o lançamento do livro em Sena Madureira, cidade que eu nasci. Eu disse, pode celebrar esse ano como 115, porque o primeiro trabalho aqui batista aqui começou em 1910 com a organização da União Evangélica Batista Acreano. E os jornais da cidade, a Gazeta do Purus, o Brasil Acreano, o Alto Purus, Sena Madureira tem vários jornais circulando ali. Certo. Isso é verdade. Então isso aí é o resgate. Então eu coloco o primeiro capítulo com essa história, aí o segundo capítulo eu falo do William Macomb e a sua paixão por missões, exatamente o que ele fez, abriu mão para fazer isso. E assim, sucessivamente, eu faço cada capítulo o personagem principal, que foi, no caso, o líder da igreja, e, ao mesmo tempo, e aí envolve 18 personalidades missionárias, 9 pastores brasileiros, inclusive os últimos 3 pastores brasileiros, eles, quase a metade do tempo, né? Todos passaram mais de 30 anos. Ou, perdão, todos passaram mais de 10 anos. O atual pastor já está com 11 anos no pastorato. 10 anos, na verdade, mas os 2 anteriores, ou seja, todos esses personagens, eu traço uma biografia e os seus feitos no seu ministério na igreja local, além de famílias. Porque é aquela história do missionário pode ir, organiza a igreja, mas ele não é eterno. Vai embora ou falece. E aí? O trabalho fica com quem? Então, precisa que pessoas deem sustentação a essa obra. Então, eu faço um registro também, um resgate de algumas famílias, com fotos antigas, pelo menos uma de cada, para que a gente pudesse ter essa lembrança perpetuada. Tu falaste que tu tens fotos aí no livro? Sim. Fotos, artigos de jornais. Sim, eu tenho uns anexos aqui. Eu tenho um certificado de batismo de 1957, o certificado mais antigo que eu tenho. José Pereira da Silva, que morava na colônia Calafate. E eu conto como é que aconteceu a conversão dele. No terreno dele é que tem uma igreja batista hoje, chamada Igreja Batista do Calvário, onde ele morava. Tem um anexo ao Jornal do Acre. Eu tenho aqui o Estatuto da Igreja, publicado em 1948, do jornal O Acre. Então, eu tenho a primeira ata transcrita, a ata de organização, com os 17 membros fundadores. Infelizmente, eu só consegui identificar parentesco de 8. Aí eu traço uma biografia de cada um deles. Pessoas que eu não conhecia, e conheci em outro lugar, que não sabia que tinha sido membro ou fundador da igreja. Muita gente não entende muito bem, mas, por exemplo, Sena Madureira foi muito importante na Amazônia, como um polo em que você reunia as borrachas que vinham do exterior, e que eram. Então, por isso que Sena Madureira acaba sendo historicamente tão importante, um pouquinho mais importante do que a própria capital, que já foi construída mais dentro, mais no centro do estado, mas Sena Madureira foi uma criação natural, quer dizer, um ponto natural de encontro de todo mundo. Eu acho que depois de Belém e Manaus, Sena Madureira era a cidade mais importante da Amazônia, sem dúvida. Belém porque ia para a Europa, Manaus que era um espaço grande para aglutinar, mas Sena Madureira era aquele que recebia e aí despachava para o mundo por ali. Então, o PIB de Sena Madureira, naquela época, Dudu, era equivalente da Bélgica. É isso mesmo. Então, Fantástico. Sena Madureira entrou no circuito mundial em função disso. E foi naturalmente, foi uma coisa que foi normal. Ninguém disse, bora construir uma cidade aqui.
Foi Sacramento daqui a pouco. Luz elétrica foi uma das primeiras, junto com Tudo. Manaus e Campos. Nossa. Bonde puxado por burros também tinha, como teve aqui em Manaus. Então, o que que a gente pensa nessa coisa? O resgate da história da igreja é mais do que apenas um documento da igreja, é um documento histórico de um momento que nós vivemos e que continuamos vivendo, né, em função disso tudo. Porque muitas dessas pessoas foram muito, muito importantes na vida de pessoas que tomavam decisões muito maiores, né. Você preocupado com a fé estava orientando a pessoa a tomar decisões importantes para passar essa fé pelos outros, através de leis, normas, regras. Então, resgatar a história correta da igreja é reconhecer o trabalho de todos que pela gente fizeram. Verdade. Dudu, eu não te falei por que que eu escrevi, qual foi o pano de fundo. Eu disse domingo, eu estava em uma igreja civil, o último domingo, eu estive numa igreja onde eu falei que esse livro não era o meu Objetivo. primeiro, nem o primeiro, talvez até pudesse ser um livro futuro, mas como eu sou acriano, todos os anos eu, com a minha família, meus irmãos, meus pais, quando estavam vivos, íamos assim na Madureira e passávamos por Rio Branco, naturalmente, e visitava a igreja foi nessa igreja que eu professei minha fé cristã e fui batizado. E eu vi uma placa, né, a placa dos pastores, desde o William Macomb, e eu verifiquei que tinha datas que não batiam, pelo menos a data. Eu estava na igreja, a posse de um pastor, por exemplo, foi no dia do meu aniversário, em 15 de março de 1970, pastor Josué Pereira Martins, que hoje vive em Nova Olinda do Norte, de Itaqui, é um capítulo do livro. Aí a data estava, houve um erro lá. Aí eu disse, tá errado. Eu estava olhando assim, essa data está errada. Aí o pastor da igreja disse, como é que você sabe? Disse, porque eu estava aqui, foi no dia do meu aniversário a posse dele. Nessa época ele ainda estava no seminário estudando. Aí ele ficou assim, olhou para mim e disse, nós só vamos mudar essa placa quando a igreja fizer 80 anos. A placa tinha sido trocada nos 70 anos, ia fazer 10 anos. Mas nós só vamos trocar essa placa em 80 e você vai trazer a data certa, não só dele, mas de todos. Eu vi aquilo como uma brincadeira. Aí eu disse, tudo bem, se você me autorizar a vir aqui no arquivo, secretaria da igreja, ver as atas, e eu posso fazer um levantamento. À medida que eu fiz esse levantamento, eu fiquei curioso, porque eu descobri coisas que eu nem imaginava, pessoas que eu conheci, a relevância dessas pessoas, que eu faço destaque aqui no livro. E tudo bem. Quando chegava perto de 80, dos 80 anos, que é agora, no ano passado, eu fechei essa data, essa lista. Eu fui lá em janeiro, passei uns dias lá, né? Livro de. Sabe aquele livrinho que não é muito bem conservado? Que se você pegar com Vai vai desaparecer. mas eu tenho, inclusive, eu digitalizei todas essas atas, mandei o arquivo para a igreja, digitalizei, porque fiz a imagem, né? Fotografei a imagem, transformei em um arquivo PDF, não fiz uma transcrição, né? Tá originalmente as folhas digitalizadas. E aí a ideia, poxa vida, por que não escrever e lançar esse livro no aniversário da igreja? Vai ter conferências do dia 1º do dia 2 ao dia 5 de outubro. Então já Sena Madureira? não, Rio Branco. Rio Branco. Então eu vou a Sena Madureira dia 1º, porque o evangelho chegou primeiro em Sena Madureira. Vou fazer um lançamento lá. E no dia seguinte, dia 2, vou a Rio Branco e faremos o lançamento lá na abertura da conferência da igreja. Essa é Dia 3, no segundo dia de conferência, porque a conferência ia ser sexta, sábado, domingo, 3, 4 e 5. Mas para aproveitar o conferencista, que vai chegar mais cedo, vai chegar dia 1º, então já vai ter a primeira noite dia 2, mas o lançamento será dia 3 de outubro. de alguma forma será louvor ao Senhor, né? O homem lá em cima é quem será homenageado. Sim, com certeza. Inclusive tem outra coisa, falar em louvor, né? Eu irei reger o coro da igreja. Nós estamos fazendo uma parceria, eu estive lá em julho, sou lá em agosto. Durante a conferência, um coro da igreja, porque eu participei desse coro como cantor e também, quando criança, ainda acompanhando o acordeon. Tem uma foto do coral em 1974, que eu queria te dizer. Esse garoto aqui, na acordeon, sou eu, com 13 anos. Pela quantidade de cabelo não dá pra reconhecer. Não dá mesmo, não. Não, não vamos mostrar isso enquanto tiver vergonha, senão vai
O nosso produtor vai colocar isso aqui. Sim, Meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido. exatamente, exatamente. Olha, o que eu acho é o seguinte, primeiro parabenizá-lo, né, embora você faça aqui, muitas referências, e é para isso que o objetivo é a referência à igreja, mas eu reitero, lógico, muitos membros da igreja vão querer ter o livro, né, Sim. mas muita gente que quer conhecer a história do Acre, faz como para pegar esse livro? Dudu, eu vou fazer um lançamento oficial dia 11 de outubro. 11 de outubro na Igreja Batista Jardim das Oliveiras, que é a igreja onde eu sou membro hoje. Ou seja, Já mas ou seja, o livro é aberto para a sociedade, para o sim, todo. claro. É óbvio que o foco principal seriam os evangélicos lá do Acre para conhecer, mas acontece que isso ganhou uma dimensão. Eu já distribuí esse livro para pessoas fora do estado, como São Paulo, Minas Gerais, interior do Amazonas, São Sebastião do Otomã, Tabatinga, Itacoatiara, Boa Vista, Roraima, né, Boa Vista. Ou seja, as pessoas que estão sabendo do livro já aconteceu uma pré-venda, então já saíram, graças a Deus, mais de 100 exemplares nessa pré-venda. Resumo, voltando ao tema que eu quero dizer, então significa que nessa data, qualquer pessoa da cidade Sim, que se interessa vai lá para conhecer a sua história, tal. eu vou fazer um convite para o dia 11 de outubro, aqui na Igreja Batista de Jardim das Oliveiras, fica ali próximo ao Conjunto Santos Dumont, bem em frente à UBS Santos Dumont, dia 11 às 19 horas, dia 11 de outubro, e o meu telefone é o Pode dizer, pode contar diga. 9 DDD 92 99984 2244, que é justamente O que está que no está no banner, né. no banner. Mas como o banner não está sendo tudo visto, o nosso produtor vai colocar com certeza, vai Sim, Zacarias, obrigado irmão, saúde para você. valeu, um abraço, obrigado pela oportunidade. Esta e outras histórias sempre aqui, fique ligado, você vai gostar.